O IBGE mostra que novos modelos familiares já seriam 50,1% dos lares brasileiros. Pessoas morando sozinhas, casais sem filhos, amigos morando juntos, várias gerações sob o mesmo teto. Como o Espiritismo explica estas mudanças e lida com esses novos tipos de família? Bem, a doutrina espírita ela não é um departamento sociológico de qualquer governo para lidar com isso. Ela é um conjunto de explicações a respeito de leis no universo que se aplicam em todas estas circunstâncias. Às vezes nós nos encantamos com números e estes números às vezes podem parecer coisas que não são. E eu vou citar aqui apenas um exemplo. Algumas pessoas que têm tentado sensibilizar a maioria com números a respeito de aborto para que se aprove o aborto no nosso país, mesmo à força, alegam que existem 250 mil mulheres, em um ano, que por fazerem abortos clandestinos, têm depois de submeter-se a um procedimento cirúrgico ou hospitalar de alguma forma. Então 250 mil mulheres depois têm que ser levadas para o hospital. Isso é um número absurdo, muito grande, etc, etc, etc. Aí então, essas mesmas instituições que defendem o aborto, elas vêm informar, e isso é nota de rodapé, coisa pequenininha, quantas mulheres morrem em decorrência, no nosso país, em um ano, em decorrência do aborto que praticaram. E eles diziam assim: a cada 2 dias morre uma mulher que praticou um aborto. Faça a conta. Se a cada 2 dias morre uma mulher que praticou um aborto clandestino, em um ano de 365 dias, são 182 mulheres e meia no ano inteiro. Vejam só, elas mataram 250 mil crianças. E morreram 182 mulheres e meia nas estatísticas. Mas quando você joga este número, 250 mil mulheres são hospitalizadas, parece uma coisa grandiosa. E as pessoas que são leigas, que não têm contato com o número, às vezes ficam impressionadas. Não, nós temos que fazer alguma coisa então para diminuir isso. Por que eu digo isto? Porque essa numeração pelo IBGE, ainda que realística, verdadeira, não leva em conta, por exemplo, que as alterações econômicas sofridas no mundo todo impuseram ajustes na convivência. A ausência de emprego adequado, a mecanização e a automação dos processos industriais, a diminuição de oportunidades no campo do trabalho, que, segundo a Revolução Industrial, iria resolver o problema do emprego, obrigaram, naturalmente, primeiro, qual foi a primeira mudança? A saída das pessoas do campo para as cidades. Isso há 50 anos, 60 anos. O inchaço das comunidades urbanas. O esvaziamento do campo. Depois, qual foi a segunda mudança? A dificuldade econômica na cidade, obrigando não só o marido a trabalhar, porque esse era o modelo. O marido trabalhava, a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos. Passou a mulher também a ter que trabalhar para ajudar na economia da casa. Por quê? Porque as exigências tributárias, as exigências materiais, o aumento do custo de vida e a diminuição das opções de emprego fizeram isto. Agora, os filhos, qual era a postura? Ele estudava, arrumava o seu emprego, formava a sua família e ia embora. Alguns continuam fazendo isso. Mas, e aqueles que não conseguem um trabalho que seja suficiente para sustentar sua vida? Então, nós observamos que existe uma força externa que empurra as pessoas a buscarem uma forma de conviver e de sobreviver.
Não querendo dizer que isto seja uma busca natural, agora todo mundo quer ficar desse jeito porque é mais legal. Pegue uma pessoa que tem que morar com seu pai, com sua mãe, porque não tem dinheiro, pergunte para ela, você preferiria estar aqui, ficar velho aqui dentro da sua casa com seus pais idosos, ou você queria ter um emprego com um salário para você ter sua casa, você criar sua família? Você verá que em quase 100% dos casos, as pessoas que estão obrigadas pelas circunstâncias a ficarem em uma situação assim, quereriam ter a sua oportunidade. Então nós observamos que essas estatísticas, elas apenas espelham de maneira fria uma circunstância exterior que está produzindo massivamente o empobrecimento de uma população, com o estímulo, claro, para o nascimento cada vez maior e o tempo de sobrevida aumentando, exigindo que as pessoas tenham que se ajustar, tenham que conviver. E quando você tem mais gente trabalhando, é mais fácil de todo mundo se apoiar. Então a doutrina espírita, diante desses fenômenos, que são fenômenos sociológicos, econômicos, às vezes políticos, ela vê também nisto uma necessidade desta população atual enfrentar-se. Os espíritos que estamos vivendo nesta época, temos compromissos com este estágio, com estas alterações, nós precisamos aprender coisas com isto. Mas ainda persistem, ainda prevalecem, na minha forma de entender, os padrões que o cristianismo apresenta como lei geral ou leis gerais que possibilitam a todos o respeito mútuo. Então, nós vamos ter que conviver com mais pessoas, vamos ter que aprender a dar a elas espaço, vamos ter que valorizar a presença dessas pessoas. Nós, como filhos, precisaremos de pais que cuidem dos nossos filhos. Então, antigamente tinha aquela história, o velho fica lá em casa, ninguém dá bola para ele, só vai visitar no domingo. Hoje não. Hoje você tem que levar o seu filho para o velho cuidar dele, para você poder trabalhar, porque você não pode pagar uma babá, não tem como levá-lo na escola naquele horário, não tem creche. Então, ele ficou sendo também uma força de trabalho. E isso me faz lembrar uma situação muito rica, muito bonita, de uma história. Houve na Segunda Guerra Mundial, os nazistas iam invadir determinada comunidade onde havia judeus. Eles estavam perto da fronteira, podiam fugir. E quando souberam que os nazistas estavam realmente se aproximando, uma família de muitos membros resolveu fugir na calada da noite. E havia o pai, a mãe, bem idosos, os avózinhos já, os filhos, os netos e os bebezinhos. Aliás, havia um bebê, que era bisneto. E então eles prepararam a fuga de noite, em silêncio, não podiam carregar muita coisa, porque eles tinham que atravessar a fronteira a pé, era uma região montanhosa. E eles tinham que andar antes que amanhecesse para poder cruzar a fronteira na escuridão. E em determinado momento, todos tinham que carregar a criança, porque a criança era um peso, a criança não andava sozinha. Mas o mais idoso, ele não estava aguentando caminhar, já estava velho, falou, olha, vocês estão indo muito depressa, eu não consigo, eu estou atrasando vocês. Então eu vou ficar para trás e vocês vão, porque quando amanhecer, já não vai demorar muito, quando amanhecer, vocês pelo menos se salvam, mesmo que eles me peguem. Aí o filho, vendo o pai entregue, cansado, disse para ele assim, nada disso, agora é a sua hora de carregar a criança. Botou a criança no colo do velho, e agora o velho, vendo que ele tinha que carregar a criança, aí ele criou força, e segurou a criança e caminhou com todos até chegar do outro lado da fronteira. Então, era uma situação de guerra, algo que exigiu uma mudança de comportamento. E nós estamos vivendo também uma situação de guerra, entre aspas, onde todas as pessoas são convidadas a se integrarem para disso extraírem vivências que as enriquecerão fundamentalmente no espírito.